Olá pessoal, meu nome é Antonieta Megali, eu sou coordenadora da extensão aqui do Instituto Singularidades. É um prazer estar aqui com vocês de novo no segundo episódio da série Ideias para Inovar em Sala de Aula e na Gestão Escolar. Queria começar agradecendo a Magali, a Hanna, a Fernanda e a Maiana por estarem aqui com a gente. Infelizmente a Silvana não está aqui com a gente, ela teve um contratempo, coisas que acontecem na vida real, em live, que é ao vivo, mas eu tenho certeza que a gente vai conversar e vai ser bastante enriquecedor. Queria que vocês, por favor, se apresentassem. Eu sou a Maiana, sou doutoranda em Antropologia Social pela Unicamp e junto com a Fernanda nós vamos fazer ministrar o curso Gênero e Relações Étnico-Raciais no âmbito da educação para crianças e adolescentes. Eu sou a Fernanda, como a Maiana falou. Eu sou doutoranda na Unicamp no programa de Ciências Sociais. E tenho mestrado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Mas eu tenho certeza. Eu sou a Hanna, eu sou mestre e doutora em Psicologia da Educação pela Universidade de São Paulo. Trabalhei com projetos de vida nos 2 projetos e vou ministrar o curso de projetos de vida no ensino médio. Eu sou a Magali, sou mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo. Vou ministrar o curso de liderança escolar em parceria com o British Council. Então, gente, vou começar fazendo uma primeira pergunta para vocês. A gente começou a nossa última live também com essa pergunta que é: o que é inovação para vocês? Quem quer começar? Posso começar? Bom, do ponto de vista dos estudos de relações étnico-raciais, dos estudos de gênero, que é onde atuamos mais propriamente, a inovação na sala de aula, no ensino, passa muito por considerar a experiência de cada sujeito envolvido no processo de aprendizagem. Isso passa não só pelo professor, os coordenadores, quem está na gestão escolar, mas também por cada aluno. Então é pensar essas questões, né, de gênero e raça de uma forma articulada no cotidiano da escola. E acho que complementando um pouco o que a Fernanda traz, é pensar a diversidade, né? Você pensar essa pluralidade que a sala de aula tem em si e trazer essa pluralidade como uma prática pedagógica. Então acho que a inovação passa por isso também, né? Trazer essas visões de mundo e essa pluralidade que os alunos têm e potencializar isso na prática pedagógica. Joia. E acho importante a gente começar por aí, porque geralmente relacionamos inovação com tecnologia. E não é apenas dessa inovação que a gente está falando, né? Sim. E para vocês? A minha concepção tem bastante a ver com isso que a Antonieta estava dizendo, porque para mim, antes da gente pensar em inovação, a gente tem que pensar em por que inovar. E eu acho que as escolas estão buscando tanto a inovação porque a gente vive na escola uma crise de sentido, não só na escola, mas em outras instituições. Então eu acho que inovar é buscar ressignificar a escola. E essa ressignificação, né, trazer novos significados para a escola pode passar por práticas, concepções, conteúdos, né, uma diversidade ampla de questões. E no âmbito do projeto de vida, eu acho que o projeto de vida ele ressignifica muito, sobretudo a última etapa escolar, que é o ensino médio. Então, fazer o ensino médio voltado para o projeto de vida traz outro sentido. E olhando assim, né, o trabalho das colegas e os conceitos de inovação, eu acredito que inovar passa também para olhar o seu trabalho, olhar a si próprio. Então, no nosso caso, né, pensando assim no meu curso, a gente trabalha com os aspectos de liderança. Então, o quanto essa liderança, o quanto essa gestão beneficia a sala de aula, beneficia o ensino-aprendizagem. Quando a gente trabalha com internacionalização, com as questões de inclusão, né, a gente está inovando o olhar para o ensino-aprendizagem, que ele ultrapassa as questões somente de conteúdo e ele vai numa questão de valores, de missão, de visão. Então, inovar é olhar um pouquinho também para o seu trabalho de gestor e de líder. Joia. Esqueci de dizer, mas não tarde, quero pedir para vocês deixarem suas perguntas, que a gente quer muito conversar com vocês que estão aí assistindo a nossa live. Eu tenho aqui uma primeira pergunta de alguém que acho que já deu uma boa olhada no que é o curso de vocês e essa pessoa está perguntando: o que é descolonização do currículo?
Bom, descolonização do currículo, acho que tem um pouco com o que a Fernanda e a gente estava falando quando você fez a pergunta da inovação, que é trazer histórias e conhecimentos que têm sido invisibilizados, né? A gente tem um conjunto dentro da sociedade brasileira de pessoas que historicamente foram colocadas à margem, né? Negros, indígenas, mulheres negras, mulheres, né, a população LGBT. Então, quando a gente pensa em descolonizar o currículo, a gente quer trazer esses conhecimentos, os conhecimentos que são produzidos por esse conjunto de pessoas, mas que historicamente não têm sido contemplados em sala de aula, né? Então, a descolonização do currículo é você trazer uma pluralidade de visões de mundo, de conhecimentos, enriquecendo a sala de aula, né? Então, a descolonização do currículo passa por esse processo. Joia. E esse processo também, ele é muito acompanhado pelo fato de que a partir do contato com essas bibliografias que são pouco mencionadas, você passa não só a mudar o olhar para o aluno, como mudar o olhar para si mesmo, que era o que você estava falando. Então, não passa só por pensar as experiências dos alunos, essas experiências no sentido de aquilo que nos torna sujeitos socialmente, mas pensar também as experiências desses gestores, desses professores, de quem está no cotidiano escolar. E aí tem um ponto muito interessante quando pensamos essa descolonização do pensamento, que é a própria noção de diferença, de diversidade, porque quando operamos com essa ideia da diferença, muitas vezes ela vem junto com uma noção de hierarquia. Então, de questionar quem é que diz o que é diferente, o que é essa diferença. E a partir do momento em que começamos a pensar essa diferença, ou essa dessemelhança, como parte desses sujeitos, todos os sujeitos, esse olhar também se modifica. Que ótimo. E vocês acham que dá para relacionar o tema de vocês com esse conceito de descolonização? No meu caso, sem dúvida, assim, eu fico pensando muito na questão dos projetos de vida, justamente dessas figuras, né? Dos índios, dos negros, como que eles são impactados por esse recorte de raça e até esse recorte de gênero, né? Isso tem muito a ver. Então, se o currículo estiver a favor de problematizar como essas pessoas se inserem no mundo, eu acho que a gente tem muito a ganhar como escola. E a questão do respeito a essa diversidade, né? No nosso trabalho a gente desenvolve muito essa questão da internacionalização, quando a gente olha para o outro que é diferente e respeita essas diferenças e compreende essas diferenças, não exclui, inclui. Então, e percebendo-se como parte integrante deste mundo, da codependência que a gente tem das nossas ações. Então, se eu jogo uma garrafinha PET ali no córrego perto da minha casa, o impacto que isso traz para a sociedade. Então, esse olhar o mundo, né, nesse sentido, olhar o outro, a diferença como eu também faço parte. Ele é diferente, mas eu também eu colaboro com isso, né? Então, essa interligação a gente discute bastante. Eu acho que é uma coisa muito interessante, é um olhar muito, muito inovador que a gente tem para a diferença. Só complementando, né? E hoje, quando a gente pensa mesmo a nossa formação, porque todos nós aqui somos educadores, né? Eu acho que a gente mesmo, na nossa formação, a gente teve muito pouco contato com outras histórias, né? Com outros conhecimentos, né? A gente tem um conhecimento muito sedimentado, muito baseado numa epistemologia, né? Uma teoria do conhecimento que vem da Europa, e a gente tem muito pouco conhecimento daquilo que é produzido por esses povos, né? Então, fazer essa reflexão como gestor, como professor, como a Fernanda colocou, né? Trazer isso, potencializando o projeto de vida dos alunos, né? Ajudando eles a passar por um processo de autorreflexão, né? De olhar para si, de se entender, pensar um caminho de vida, né? Um projeto de vida, né? Tudo isso passa por descolonizar o currículo, né? Pensar o projeto, pensar a sua prática pedagógica, a sua prática como profissional, né? Acho que tudo isso está muito junto, né? E o mais interessante nesse processo é o quanto, quando a gente se dispõe a ter esse olhar para a diferença desse modo, sem hierarquizar os corpos e as experiências, nós começamos a nos repensar. Então, como somos também alunas ainda, né, no doutorado, e professoras também, é sempre um processo muito duplo, e é uma troca que acontece com os alunos que é muito potente, que eu acho que tem tudo a ver com essa forma de pensar a educação como um processo de inovação mesmo. E a importância da gente entender que essa diferença não é inata, né? Mas foi historicamente, discursivamente produzida.
Eu acho que isso, de fato, dá condições a gente possibilitar que tenhamos um aluno diferente, né? Que olhe para o outro de uma outra maneira, né? Joia. A gente tem mais uma pergunta aqui da Raquel Rodrigues. Obrigada, Raquel, pela sua pergunta. E ela quer saber o seguinte, Hanna, por que o projeto de vida na escola? Bom, há diversas razões em várias instâncias, né? Então, como eu estava falando quando a gente estava conversando um pouquinho sobre o que é inovação, então existe, do ponto de vista da função da escola, a ideia de ressignificar e trazer um novo sentido para o estudante. Tem a função social de promover, né, espaços criativos para que a juventude pense o seu futuro e modos de inserção social. Né, a gente tem aí dados que mostram que esse momento de inserção social para o jovem ele tem ficado cada vez mais complicado, né, por todas as questões, demandas contemporâneas que complexificam essa transição da escola para a vida adulta. Mas tem um outro porquê do projeto de vida, que na verdade acho que é o que mais me move e é a minha grande paixão, que é pensar que por meio de projetos de vida individuais nós construímos um projeto societário e que por meio de projetos de vida individuais nós podemos promover transformações na cultura, mesmo que sejam pequenas brechas, abrir pequenas fissuras que transformem a cultura. Eu sempre penso muito nisso porque quando a gente fala projeto de vida, a maioria das pessoas imagina que a gente está falando de orientação profissional. E não necessariamente o projeto de vida passa por diversas outras esferas. E se a questão profissional é tão associada ao projeto de vida, foi porque criamos uma cultura de que o trabalho ele é a dimensão mais importante do futuro das pessoas. Mas se isso foi criado culturalmente, a gente também pode mudar isso para que as pessoas entendam que promover melhorias na sociedade, no mundo, seja a grande finalidade de um projeto de vida. Então essa é a minha grande aposta. E tem a esfera individual, a esfera escolar, mas tem essa esfera de projeto societário mesmo. Bacana. Uma pergunta agora para você, Magali, falando um pouquinho da gestão da Maiara Estácio, e ela pergunta o seguinte: como o trabalho com o gestor pode melhorar os índices da escola? Nossa, é muito importante essa pergunta, pelo seguinte, primeiro assim, a gente tem que entender, né, o que é o gestor, né, o gestor, o líder. Não é só o coordenador da escola, são todas as pessoas que atuam, né, dentro da instituição escolar em algum tipo de liderança, com algum tipo de liderança. Então a gente tem um professor que é líder, né? A gente tem um aluno que é líder, a gente tem um pai de uma associação que é líder, a gente tem um coordenador que é líder, a gente tem um diretor que é líder. Então todas essas pessoas, elas colaboram, né? E assim, quando a gente faz um trabalho direcionado, reflexivo, dialogado, compartilhado, quando a gente compartilha a liderança, a gente consegue ter um efeito cascata. Todo o trabalho que a gente ouve os nossos colegas, a gente monta uma equipe, um time, né, adequado ao nosso trabalho, onde a gente estuda os comportamentos e a gente vai selecionar uma equipe adequada. Quando a gente olha a inclusão, a gente consegue, isso por via do líder, do gestor, a gente consegue formar isso, trazer isso como efeito cascata, isso vai mais diretamente influenciar no ensino-aprendizagem daquele aluno na sala de aula. Então, várias pesquisas demonstram, né, que escolas bem-sucedidas têm líderes bem ativos e bem-sucedidos. Então, o papel da liderança é fundamental para a ponta que é o ensino-aprendizagem. Porque tudo o que acontece entre os professores, a forma que a gente lida, né, que os líderes lidam com as questões de formação, essa forma automaticamente ela vai recair na sala de aula, então, como exemplo, como modelo, né? E as escolas bem lideradas são escolas realmente que apresentam ótimos resultados. Os gestores conseguem ter excelentes resultados quando eles fazem um trabalho de gestão direcionado, compartilhado e dialogado, não aquela gestão que vem de cima para baixo. Mas, a gestão dialogada e compartilhada ela é fundamental para um bom resultado na escola.
sem dúvida. A gente tem mais uma pergunta aqui, do Marcelo Ganzella. Obrigada, Marcelo, pela sua pergunta. E a pergunta é a seguinte, meninas, é para vocês. Claro que é para vocês, mas todo mundo está convidado a participar. Vocês também, daí, que estão nos assistindo, se quiserem comentar as perguntas, a gente pode ir trocando as nossas experiências, né? Então, essa pergunta é a seguinte. Numa escola com professores formados de maneiras tão diversas, com crenças distintas, estando nós num cenário tão delicado para as questões de gênero, como engajar os colegas professores a buscar formação sobre questões de gênero e onde encontrar essas formações? Acho que essa questão toda em volta da educação e das questões de gênero, elas vêm já de um tempo, né? Nos últimos anos. Temos enfrentado grandes desafios, na verdade, para pensar tudo isso. Uma das questões, acho que uma das formas de chegar nesses colegas e conversar sobre isso passa muito por estudos que já foram feitos mesmo. Ainda tem uma lacuna muito grande nos estudos na área de educação que pensa em gênero, que pensa em raça, mas dos estudos já produzidos é muito visível, por exemplo, que em uma determinada idade, ali pela sétimo, oitavo ano, as meninas começam a ir pior em matemática, por exemplo, ou a deixar de fazer educação física, porque é esse momento da puberdade, quando você começa algumas meninas, né, começam a se maquiar, começam a chamar atenção para os lugares, e tem ali os profissionais que vão alimentando a ideia de que elas não são tão boas em matemática quanto os meninos são bons em matemática. Então, quando você aplica as questões de gênero na prática mesmo, de mostrar o quão isso é presente no cotidiano, em coisas muito pequenas que você vai observando, é uma das formas de atingir esses colegas e de começar esse diálogo. Às vezes até tirando um pouco a palavra gênero, colocando mais as situações mesmo, que é a forma que eu faço em alguns momentos, exatamente por esse cenário. Sobre os cursos, de onde encontrei esses cursos, eles ainda são muito raros, acho que aqui é um dos lugares aqui tem os cursos. Foi por isso, inclusive, que pensamos e com muito prazer em ministrar essas aulas, né? Porque quando comecei a lecionar, eu tentava encontrar esse debate em outros lugares e eu não encontrava. E eu não venho dos estudos de educação a princípio, eu venho dos estudos de gênero e raça, e é tão importante fazer esse debate que mesmo quando você está estudando violência, está estudando movimento social, a escola sempre chega. E a escola chega não de uma forma legal, chega sempre como aquele espaço em que você foi visto e marcado como diferente, essa diferença hierarquizante, e o momento em que você começa então a sofrer estigmas, a sofrer discriminação. Então é essa tentativa de construir esse projeto de sociedade que modifique isso. Mas é isso, nesse cenário está realmente difícil. Eu acho que a gente, como educador, como profissional da educação, precisa pensar qual que é o nosso papel, né? E por que a gente escolheu esse caminho, né? Eu gosto de pensar a educação como um caminho para a emancipação, né? E eu acho que convidar os seus colegas profissionais que estão ali no dia a dia da sala de aula e da coordenação e da gestão escolar, né? Pensar qual que é o caminho, né? E por que essa escolha, por que você escolheu esse caminho profissional, acho que é um recurso, é uma estratégia que pode potencializar. Então, acho isso, né? A educação, para mim, ela é um caminho de emancipação. Então, como que eu posso apoiar o meu aluno a conseguir essa emancipação, né? Como que eu posso apoiá-lo a ser quem ele é? Como que eu posso trazer o melhor daquele aluno, né? Potencializar aquele aluno. Então, eu acho que passa também por esse caminho de nós, enquanto profissionais da educação, fazermos sempre essa autorreflexão do por que a gente está aqui em sala de aula, por que a gente está aqui nessa live discutindo, debatendo esse tema que é tão importante, né? Acho que a educação, ela sempre sofre, né, ataques historicamente. Acho que a gente vive um momento muito sensível. Acho que da minha idade, né, 32 anos, e do tempo que eu tenho em sala de aula, acho que é o nosso momento mais complicado, né? Eu não vivi, enfim, a ditadura, né? Mas acho que na minha geração esse é um momento muito difícil, mas é um momento também de fortalecimento, né? E da gente se unir.
Então eu acho que buscar esse debate, buscar caminhos para que a gente possa mesmo fazer uma prática pedagógica inclusiva para a diversidade, para a diferença, uma diferença que não construa desigualdades, né? Uma diferença que não hierarquize, como a Fernanda colocou, mas uma diferença que coloque as pessoas em patamares iguais, né? Então acho que é convidar sempre os seus colegas, professores e outros profissionais da educação a pensar em si mesmo, no seu papel nessa construção coletiva, né? Nessa construção dentro da escola, mas nessa construção de sociedade que a gente quer também. Reforçando assim, o que você está falando, eu acho muito importante a gente não designar esse papel somente para o professor dentro da sala de aula. A escola inteira ser inclusiva, né? A escola inteira olhar, né, a diferença como algo que você vai agregar, né? Que vai trazer para você mais conhecimento. Então, e não é só essa diferença clássica, né? A diferença do deficiente, a diferença do negro, a diferença do indígena. São todas as diferenças, né? Aí a gente parte desse princípio, a escola olhando o que é diferente, né? O que é normal, o que não é normal. E todas as pessoas envolvidas na educação, todos os gestores, né? Todos os líderes envolvidos com esse olhar para a diferença. Eu acho isso muito importante, porque a gente normalmente, nos discursos que a gente observa por aí, joga essa responsabilidade somente para o professor em sala de aula. E a escola tem um papel muito importante, inclusive para olhar o professor, né? Como que esse gestor olha um professor que não se adequa aos modelos padrões, né, dessa escola? Né? E essa visão, a gente já tem vários exemplos, né? A gente tem vivido aí vários cursos no Brasil inteiro de escolas que são inclusivas, mas uma inclusão assim linda, que a escola recebe o aluno, todo tipo de aluno com todas as diferenças. Como isso reflete no dia a dia das crianças? Como essas crianças incluem os seus colegas? Como essas crianças respeitam a diferença? E hoje a gente tem a inclusão também, não só dessas questões, mas daquelas questões assim dos estrangeiros, né, que estão vindo. Está muito sério isso, e a gente não foi educado para isso. Na nossa formação a gente não teve nada a respeito disso. Então, como receber um aluno que vem de outro país, e que vem com aquela cultura, e que aqui ele tem que se respeitar, né, que aqui ele chega aqui, ele vai ter que se despir, né, da sua cultura e aprender outra. E envolver. Então, como que a escola está olhando isso? Né? Como que esse líder olha? Eu acho uma questão muito interessante. Sim. E como nós dissemos aqui, né, vocês terão condições de ter cursos, na verdade, por essas discussões. Então, eu acho que eu vou aproveitar a discussão, vou fazer mais uma pergunta direcionada para vocês, e acho que todo mundo pode participar de alguma forma, e vou incluir nessa pergunta uma observação minha também. Então, a pergunta é da Edaci Silveira, e ela pergunta o seguinte: como trabalhar com a descolonização da educação nessa época onde a classe dominante está cada vez mais reprimindo qualquer conversa sobre inclusão? Acho que tem a ver, né, Maiana, com o que você traz desse momento histórico que a gente vive. Pegando o gancho da pergunta da Eda, eu ouvindo vocês, pensei que talvez fosse bem importante que vocês definissem e contassem um pouquinho pra gente desse conceito de gênero, que é um conceito tão mal compreendido mesmo entre educadores, né? Então acho que vocês trabalham com essas duas perguntas. Por favor. Vou começar pelo gênero, então. Bom, o conceito de gênero, ele tem, assim como todos os conceitos, uma história muito longa. Ele começa a ser usado ali na década de 50, primeiro na área das ciências mais da mente, da psiquiatria, e depois, com o tempo, ele vai sendo ressignificado nos estudos antropológicos, principalmente. Aí nós temos uma marcação aqui no Brasil, ali na década de 80, que você deixa de pensar os estudos mais feministas e você começa a pensar os estudos de gênero, porque tem uma mudança, que primeiro você vai pensando gênero muito a partir das questões das mulheres, e aí na década de 80 tem essa mudança que não acontece só no Brasil, mas acontece em outros lugares, que gênero não dá mais para pensar só em mulheres, então você precisa ter essa conexão e essa relação com os homens. Então, quando penso nos problemas das mulheres ou das meninas, né, se formos pensar mais no ensino, na educação, também estamos pensando em meninos. Quando pensamos em feminilidades, também pensamos em masculinidades. Então, é ali na década de 80 que tem essa mudança. Na década de 90,
além de ter essa complexificação de pensar homens e mulheres em conexão, começamos a pensar as articulações também de raça, e aí falamos muito aqui de gênero e raça, mas dá para falar de nacionalidade, como a Magali trouxe, dá para falar de religião, dá para falar de sexualidade, dá para falar de muitas outras coisas, e começa-se a pensar, então, não como se fosse uma somatória, né, mas como se essas categorias sociais, elas se articulassem mesmo. Então, a partir dessa articulação, é possível ir pensando de forma mais complexa esses problemas sociais e a forma que a sociedade vai funcionando. E aí é recente que, não só no Brasil, mas também na Europa, começa esse movimento de falar de ideologia de gênero e dessa possível doutrinação, né, de alunos e alunas. E é um movimento que temos entendido como um contra-ataque. Esse debate de gênero é muito potente, assim como o debate de raça, então você permite uma reflexão muito profunda socialmente, ele traz mudanças sociais, não só são mudanças que ficam na base da teoria, então quando pensamos em violência de gênero, temos mudanças em leis, temos mudanças em práticas sociais, e aí vivemos agora esse contra-ataque, então é uma onda que vem na tentativa de barrar tudo isso, mas que já não é possível barrar, porque você chega em sala de aula, os alunos também estão falando sobre isso. Eles sabem o que é gênero, eles sabem o que é LGBT, você não precisa explicar para muitos deles. Então, eu acho que esse processo que vivemos, essa dificuldade de fazer essa inclusão desses temas em sala de aula, muitas vezes, com a própria ajuda dos alunos isso é colocado. Não precisa só do professor, como você está falando, é todo o corpo escolar que vai se colocando para esse debate da inclusão desses temas, para a inclusão dessa diferença não hierárquica, né? E eu gosto de pensar muito, um dos meus teóricos favoritos, eu acho que da Fernanda também, é o Foucault, né? E ele fala muito que nenhuma dominação é completa, né? Não existe o poder concentrado nas mãos de uma pessoa, então onde tem poder tem resistência. Eu acho que a gente vive esse momento também, que é um momento de resistência, né? E aí eu acho que a educação, e aí a gente complementando o que a Magali já tinha falado, né? A educação ela não se dá só na escola, né? A educação ela é um processo que envolve diversos atores, né? Família, comunidade, a escola, a religião, enfim. Então a gente pensar nesses espaços articulados, né, para questionar essa dominação ou questionar determinadas hierarquias que sempre foram colocadas como muito naturais, como se sempre estivessem ali, como você mesma falou, né, Antonieta? E questionar essas hierarquias, questionar essas desigualdades, né? Então eu acho que passa muito por isso, por esse momento também de resistir e de procurar, acho que esse fortalecimento coletivo, né? Porque eu acho que é como a gente sempre tem falado aí, ninguém solta a mão de ninguém, né? Então acho que passa por um pouco disso, né? Da gente seguir mesmo fazendo esse debate, essa discussão, porque como a Fernanda colocou, não tem mais como voltar ao patamar anterior. E eu acho que é por isso que a gente vem sofrendo tanto esses ataques, porque a gente caminhou bastante, né? E as mudanças e as transformações, às vezes, elas causam alguns temores em quem já está numa situação bem consolidada e quer que as coisas permaneçam como estão. Eu fico vendo vocês duas falando e acho que vocês deviam dar uma aula no meu curso. Porque é interessante porque todos os estudos de projeto de vida ainda não encontraram diferenças significativas entre projetos de mulheres e homens e nem diferenças étnico-raciais, com exceção para a comunidade latina nos Estados Unidos. Então, de forma geral, os jovens têm mais ou menos os mesmos tipos de projetos de vida, né? A grande questão é qual é o campo de possibilidades dado a cada um desses jovens, né? Sim. Então, eu escuto vocês falando e fico assim, né? Como a gente tem que pensar nisso, né? Qual é o campo de acesso às mulheres, aos homens, à comunidade LGBT, a negros e assim, né, caminhamos por essa amplitude de diversidades. E a escola é o espaço nosso de luta, né, porque a gente está trabalhando num caminho na contramão, né, disso tudo. Então a gente, na escola, a gente exercer o nosso papel de liderança compartilhada, né, dialogada, de estar junto, de ensinar esse nosso aluno, né,
mostrar para ele que a escola toda trabalha em conjunto, que as decisões são tomadas sempre em conjunto. O olhar que eu tenho para a diversidade, ele é um olhar da escola toda, né? Não é só não exige só do professor, isso exige de todo mundo. Desde a recepção na porta de um aluno, né? Por quem está na porta lá recepcionando, às vezes é o tio lá da escola, né? Às vezes é um segurança, todos, né, envolvidos nessa questão e sendo essa questão discutida com todos. Eu acho que a gente vai dar uma força, né? A gente consegue fortalecer um pouco e trabalhar um pouquinho contra, né, tudo isso que está acontecendo hoje, na questão assim, realmente de compartilhar, de ter uma liderança compartilhada, um trabalho compartilhado, dialogado, sempre trabalhando na horizontal, né? Com o grupo todo. E a gente começou a receber algumas perguntas relacionadas à BNCC. Acho que depois a gente podia fazer uma passada geral e todas nós falarmos um pouquinho da implicação da BNCC, qual a implicação que ela traz para o nosso tema. Mas essa primeira pergunta da Roseli Contino, para você, Magali: qual a contribuição do gestor na BNCC e como será efetivamente essa mudança? Então, a gente já começa falando de mudança, né? Então, quando a gente tem que trabalhar, porque a mudança, ela acontece, mas para que ela aconteça efetivamente, a gente tem que ter um trabalho, né? A gente tem que ter uma discussão, a gente tem que entender qual que é esse processo de mudança. A mudança, ela não acontece assim, ela é um processo, ela tem estágios. Então, quando a gente desenvolve, a gente reconhece esses estágios, a gente tem uma condição melhor de colocar em prática. Então, por exemplo, na questão da BNCC, quando ela trabalha a questão dos sonhos, né, que ela fala da visão, da missão, é um trabalho que a gente desenvolve, inclusive no nosso curso, onde a gente mostra a importância, né, de se construir conjuntamente a visão, a missão da escola, esse trabalho, e essa visão e essa missão é construída com todos os atores envolvidos. Não sou eu, o diretor ou dono da escola, que vou colocar essa missão, essa visão. Todos os envolvidos vão participar. E essa colocação dessa visão, ou esse olhar, né, que a BNCC coloca da inclusão e de todos iguais, ele passa por uma questão de mudança. E esse processo de mudança é um processo que tem que ser muito bem trabalhado. Então, assim, o papel do gestor, ele é fundamental para compreender, né, e apoiar os professores em todos os aspectos que a BNCC coloca, que serão diferentes daquilo que ele já vem trabalhando. Então, assim, esse apoio da liderança dos gestores a essas colocações são fundamentais. Então, compreender todo o processo do professor com viés da gestão. Entender o que está acontecendo na sala de aula, entender quais são as mudanças propostas, compreender essas mudanças e atuar para que elas sejam efetivadas. Apoiar o professor nas suas questões. Então, é fundamental para a gestão o conhecimento, né, das mudanças e a conversa. Ouvir, tem uma questão fundamental, né, que a gente discute muito no nosso curso, que é a escuta ativa. Ouve o teu professor, ouve o que ele tem para dizer, ouve as propostas que ele tem para te colocar. A gente faz exercícios constantes, né, para que você aprenda a ouvir o outro, porque quando você sempre ouve o teu professor, você vai juntamente com ele criar protocolos, você vai criar situações para que ele possa efetivamente colocar essas mudanças da BNCC em prática. E para vocês, qual é aí a relação que a BNCC tem com o seu curso? Bom, projeto de vida é um termo que aparece na BNCC, né, que é um grande ganho aí para nós. Contudo, não aparece nenhuma orientação específica sobre como implementar o projeto de vida. E aí já é uma pergunta, se você quiser falar sobre ela, a Roseli está perguntando como a gente pode trabalhar os projetos de vida com jovens. Então tem essa questão, aparece na BNCC como um fim, né, geral do ensino médio, mas nenhuma pista sobre como fazer. Nós temos aquele conjunto de habilidades socioemocionais, de forma ampla, contemplam o projeto de vida, mas não tem direcionamento. Então, é isso que a gente está sentindo falta, é isso que a gente está tentando construir. E o curso ele vai diretamente incidir sobre isso.
Então, o que a gente precisa pensar primeiro? A gente, assim, nas outras disciplinas nós temos as habilidades, né, para cumprir. A gente não tem as habilidades de projeto de vida. A gente precisa pensar, refletir e criá-las, né? Só que a gente pode criá-las a partir de um lugar de adulto que imagina quais são as habilidades que se deve criar para um projeto de vida, ou criar a partir de um conhecimento, de uma escuta real de quem é o nosso jovem. E eu acho que esse é, Antonieta, o grande diferencial do curso que a gente vai propor aqui, porque ele é feito com base na escuta de muitos jovens, nível São Paulo, nível Brasil e até pesquisas mais amplas em termos mundiais, para entender como um projeto de vida se constrói, então quais são as habilidades que precisam. Às vezes a gente acha que os jovens não têm sonhos, não têm expectativas, e essa não é a verdade, eles têm, né? Então, quais são as habilidades que precisam ser trabalhadas para que eles se tornem realidade, né? Então, é isso, é uma construção ainda, né? Vamos construir junto. Eu acho, bom, complementando um pouco o que a Hannah está trazendo, né? Pensando a BNCC e o nosso curso que vai pautar as questões de gênero, relações étnico-raciais na educação, eu penso que é essencial isso, né? Pensar as diferenças entre esses jovens, as diversidades entre esses jovens, né? Então, pensar um currículo nacional que também considere as especificidades, né? Que não unifique, ou que não iguale e mascare ou apague, né, essas diferenças. Então, eu acho que também, como a Magali colocou, o papel do gestor é fundamental, né, como aquele profissional que vai conseguir fazer esse diagnóstico dentro da sua escola, né, dentro da sua sala de aula, junto com os professores, em diálogo com os professores. Então, isso é muito importante, né, que haja também que essa base nacional curricular considere as diferenças, a diversidade, que isso seja trazido para a discussão na escola, né? Na escola, na família, na comunidade, porque, como eu falei, a educação não é um processo apenas escolar, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa, né? A base nacional curricular, mas acho que precisa, né, desse, digamos assim, desse equilíbrio, né? De considerar mesmo também as especificidades e as diferenças, né? A gente vai para uma próxima pergunta para você, Magali, da Alessandra. Obrigada, Alessandra, pela pergunta. Quais inovações em gestão escolar do exterior poderiam se aplicar em escolas brasileiras? Então, tem tudo a ver com esse curso, né, Magali? Esse curso, ele é assim, não que ele use o modelo inglês, mas ele se apropria dos benefícios, né, do sistema educacional inglês, e ele faz uma adaptação, né, dessas questões para a nossa educação. Então nós temos o olhar, né, uma coisa que nós estamos desenvolvendo ainda, esse olhar, por exemplo, da proteção à criança. Nós temos um módulo que nós discutimos isso, proteção à criança, é uma coisa que para nós passa muito por cima de algumas questões muito gerais, né? É uma questão muito séria. Essa criança que está com a gente, esse adolescente, ele precisa ser olhado de uma forma bem profunda. Então, todo aquele que exerce um papel de liderança, não necessariamente somente o coordenador, mas um professor, um pai, né, um funcionário da escola que exerce um papel de liderança dentro do seu grupo, é importantíssimo que ele tenha, por exemplo, essa questão de proteção. Então, por exemplo, no modelo inglês de educação, isso é uma questão que acontece com todos os participantes, os atores da educação. Todos conversam, todos discutem, todos têm as suas normas sobre proteção à criança. Então, é uma coisa bem interessante. Outra questão é a questão, assim, é um nome que não é, hoje em dia não é muito bem visto, mas eu vou usar esse nome, mas vou explicar. É o coaching educacional. Que não é aquele coaching já que a gente costuma ver que está todo mundo. A gente tem um módulo que discute, utiliza-se esse nome, a gente até talvez rever a nomenclatura, porque na verdade o que ele trabalha? Os 3 pilares principais, né, que é o ouvir atentamente, é o oferecer feedback não avaliativo e oferecer perguntas ao invés de respostas. São as 3 questões básicas que a gente trabalha. E isso muda a vida da escola, quando você faz isso. Quando qualquer ator de dentro da escola, que tem o seu papel de liderança, ele trabalha dessa forma, ele muda a sua visão. Se você usar isso no seu dia a dia, não precisa nem ir para a escola, se você usar isso na sua experiência profissional, pessoal, com seus filhos,
com a sua família, você já vai ver uma mudança enorme. E esse processo é um processo, numa escola inglesa, é um processo natural. O professor exige, porque ele tem o direito de ter um coaching, eles chamam de coaching, né, mas não é esse coaching que nós conhecemos como coaching. Ele exige esse papel. Então é uma coisa interessantíssima, porque aqui nós não temos o professor não tem, ele se sente mal, né, de ter. Lá é uma exigência, é importantíssimo para ele ter isso. Uma outra questão que a gente traz no modelo também é a questão do compartilhar suas experiências. Um professor, por exemplo, quando ele tem alguma dificuldade, é muito natural que ele peça para o coordenador ou para o colega assistir a aula dele, para que possa ajudá-lo, né, com essas questões. Então isso é o clima da escola proporciona isso. E aqui no Brasil a gente observa muitas questões assim, o assistir a aula significa apontar os meus erros e não me ajudar. Então a gente desenvolve um trabalho para que a gente consiga mudar o clima da escola, para que todos possam colaborar para a aprendizagem, porque é um olhar que a gente às vezes esquece, né? Porque qual que é de verdade a função da escola, né? Ela parte para quê? O que ela faz? Qual é o objeto final da escola? É o aluno, é a aprendizagem do aluno. Então tudo tem que permear isso. Então, se eu estou tendo uma dificuldade, eu busco no meu colega, né, no meu coordenador, um apoio, e ele vai assistir a minha aula. Então é uma coisa assim muito, muito interessante, que acontece de uma forma muito natural numa escola inglesa. Tanto essas duas questões eu acho assim são fundamentais, que assim, benefícios. A gente tem a questão da compreensão da formação da equipe, da internacionalização, da compreensão do outro, é muito forte, por exemplo, nas escolas inglesas, até por eles serem muito miscigenados em termos de culturas e de raças, né? Esse olhar e esse respeito à cultura do outro. E essa interdependência que nós temos, que não é porque você é de uma outra raça ou de uma outra religião que eu não tenho nada a ver com você, eu me conecto a você, essa conexão. Então eles trabalham muito isso porque as escolas inglesas têm uma questão muito grande de diferenças étnicas, né, e religiosas muito grande dentro da sala de aula. Então esse desenvolvimento do respeito. Então o curso do British Council, né, ele é um curso feito para o mundo inteiro, né? E ele se adapta às questões locais. Então nós aproveitamos os modelos, aquelas questões que não acontecem aqui, mas que são possíveis de acontecer, que vão trazer benefícios para nós. Sim, e o quanto é importante a gente conhecer boas práticas para que a partir delas a gente consiga olhar para o nosso próprio contexto, ressignificá-las e até encarar o nosso contexto a partir desse conhecimento que a gente construiu do outro de outra forma, né? Eu acho que conhecer outras possibilidades nos dá repertório para entender o que acontece ao nosso redor. Tem aqui uma pergunta da Regiane Emílio, desculpa. E acho que é uma pergunta para todos nós que começamos primeiro definindo o que é inovação. Ela pergunta o seguinte: como o gestor pode influenciar, motivar o docente para a inovação em sala de aula? Posso falar? Claro! Eu acredito que partindo da sua própria ação, né? Inovando. Quando a gente inova, quando a gente coloca experiências inovadoras com respeito, com troca, com compartilhamento, a gente influencia. E a influência ela é direta. As pesquisas inglesas, inclusive, e mundiais, né? Elas provam que a ação do líder, ela impacta diretamente no aluno. Então, da mesma forma, a ação do líder impacta no professor, do gestor impacta no professor. Então, a mudança, se eu proponho e eu mudo, né, eu transformo, eu atuo como gestor, eu influencio e apoio o professor para as suas mudanças. Eu penso bastante parecido, porque eu acho que às vezes o trabalho do professor ele é muito solitário e não deveria ser, porque você está numa comunidade escolar com muitos atores envolvidos para o mesmo fim que é o seu, que é, né, educar. Então, acho que essa parceria do gestor com o professor, ela é muito importante, a criação e fortalecimento das relações e equipe também. E aí eu vou puxar a bola para o projeto de vida, vai parecer que eu só penso nisso, mas é porque... Mas é porque estão começando a fazer alguns estudos interessantes sobre os projetos de vida dos educadores.
E muitas vezes a própria educação não aparece como projeto de vida do educador. E isso é algo que precisa ser transformado também. E eu acho que a equipe, o gestor, pode também estimular ao professor pensar na prática dele, integrando ao seu projeto, fazendo com que ela seja seu projeto de vida, né? Quando a gente fala de inovação e tal, às vezes fica muito... Quando o professor está ali há muito tempo, já há muitos anos em sala de aula, parece muito que é uma coisa de você, jovem, que chegou agora. E é muito interessante quando começamos esses trabalhos de parceria com professores que estão ali há mais tempo e vamos fazendo essas trocas, de quando eles notam a diferença na sala de aula e como que os alunos começam a participar mais, como os diálogos começam a acontecer. E aí o que você falava antes, que não passa só pelo uso de tecnologia, porque às vezes também a ideia que vem, então eu vou levar... Também ajuda a levar vídeos, curtas, essas outras formas de pensar as questões latentes que vão surgindo ali em aula, mas que passa muitas vezes por mudanças menores, que é colocar o corpo à escuta, por exemplo. Que eu acho que é um dos pontos mais difíceis de trabalhar na educação. Porque muitas vezes em sala também, ouvir o aluno, ser questionado pelo aluno ou pela aluna, é como se sua autoridade, né, uma ideia de autoridade muito tradicional, assim, ela caísse por terra. Então, se abrir para essa troca, para colocar esse corpo à escuta mesmo, que é algo que eu gosto muito de pensar enquanto dou aula, que é essa possibilidade de se modificar enquanto a aula acontece, não só essa ideia de modificar o outro que está ali, passa exatamente por isso. Isso é muito inovador, ainda que não seja novo falar sobre isso. Mas na prática de sala de aula é inovador. Sim. E a gente está tão preocupado a produzir alunos eloquentes, articulados, que falem bem, que se expressem bem, que eu acho que a gente está num ponto que a gente tem que pensar como a gente produz alunos que escutam bem, né? Porque eu acho que na sociedade a gente está precisando de pessoas que escutem o outro, né? Isso eu acho uma questão. Então tem aqui uma pergunta para vocês, que é a seguinte, é da Marília Westin. Como trabalhar questões raciais e de gênero sem objetificar esses grupos e as suas manifestações culturais de maneira semelhante ao que costuma acontecer, por exemplo, com os indígenas? Boa pergunta essa. Exatamente. Você quer começar? Começa. Acho que tem um ponto muito interessante quando pensamos em questões raciais, porque primeiro, quando pensamos no racismo, pensamos nesse estigma que é algo negativo. Então você vê uma pessoa negra e entende a partir do olhar para ela que ela é uma pessoa inferior, que ela vai aprender menos e tal. E quando você pega materiais didáticos dos anos 30, que não é tão distante, você vê que isso estava nos materiais didáticos. Então é um trabalho de desfazer uma mentalidade que se construiu no ambiente escolar. Mas aí tem um outro lado, que é quando você começa a exotizar no sentido de quase construir um altar. Então você é uma pessoa negra, eu vou construir esse altar aqui porque você é maravilhosa, é incrível, tem uma força muito grande, como é que você aguenta a sociedade racista? E aí você vai... Isso, você vai para o outro polo. Então quando a gente vai trabalhar questões raciais em sala de aula, é muito importante que ainda que você reconheça as diferenças entre os alunos e que você saiba que não são todos iguais, que você não passe para esse outro lado da exotização, porque ele é tão violento quanto. É exatamente o processo de enxergar aquela pessoa que é negra ou que é indígena nesse lugar de sujeito, de um sujeito, assim como as outras pessoas também são sujeitos. Porque quando estabelecemos essa diferença de você é negro, você é indígena, e aí você é branco, o branco entra como se fosse um neutro, é como se tivesse uma neutralidade ali, não tivesse o que se questionar. Mas não existe neutralidade, né? Essa forma de nomear que vai não só nomeando, mas hierarquizando sujeitos, ela vai nos colocando numa espécie de... nos traz umas contradições em aula, que às vezes, mesmo sendo uma professora negra, eu também me pego ali pensando no que eu estou não reproduzindo do que eu aprendi em outros lugares. Então, quando a gente fala de descolonizar o pensamento, descolonizar essa produção do conhecimento,
passa por um processo de descolonizar, inclusive nós mesmas, que somos pessoas negras. Acho que principalmente, né? Sim, é um trabalho coletivo, em parceria, e que tem que ser feito por todo mundo. Eu acho que um ponto muito importante, como a Fernanda colocou, né, pensar negros e indígenas como sujeitos, é trazer para a prática pedagógica e para a sala de aula referências de pessoas negras e indígenas, ou seja, literatura negra, por exemplo. A gente tem uma autora maravilhosa que só recentemente começou a ser mais conhecida, que é a Maria Carolina de Jesus. A gente tem a Conceição Evaristo, que são autoras pouquíssimo lidas em sala de aula, né? Não são consideradas em sala de aula, não é mesmo? A gente tem mulheres feministas negras como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, né? Que são referências. Então, entre indígenas, a gente tem intelectuais indígenas como Davi Copenaua. Então, eu acho que trazer esses referenciais de produção de conhecimento feito por essas pessoas é fundamental para que a gente não caia nem na exotização, né, nem na fetichização, né, na objetificação, como a moça perguntou. Então, eu acho que é isso, trazer um referencial produzido por negros, por indígenas, né, por LGBTs. Eu acho que esse é o caminho, né, porque acho que o que a gente tem muito, e a Fernanda falou até de livros didáticos, é uma referência do branco sobre as populações negras, sobre as populações indígenas. A gente tem pouco referencial dessas populações sobre si mesmas. Então, para mim, o caminho passa por esse, né? Trazer um referencial que tenha sido produzido por esses sujeitos. É por aí mesmo. A gente tem um comentário aqui da Regiane Emílio, que está dizendo que está gostando muito e que está muito grata por vocês responderem as perguntas. Eu acho que é tão legal, né, juntar educadores de áreas diferentes para falar de educação e para dialogar. Eu também adoro esses momentos das lives. Então, agora a gente vai caminhando um pouco para o final já. Eu queria temos mais perguntas que a gente não vai responder, porque não vai dar tempo, mas depois eu vou passar para vocês e quem sabe vocês conseguem também responder e venham nos conhecer pessoalmente aqui, né, fazer o curso. Mas para a gente finalizar, que a gente está nos nossos 10 minutinhos finais, eu queria perguntar para vocês, para quem é esse curso que vocês planejaram, né? E qual que é o diferencial dele? Quem quer começar? A gente pode começar. Esse curso a gente pensou juntas com muito carinho, né? Eu tenho orientado alguns trabalhos aqui no Singularidades de algumas pós-graduações e eu percebi que existe aí uma necessidade, né, de discutir as questões de gênero e de relações étnico-raciais em sala de aula. Eu percebo que são questões que estão acontecendo, mas que nem sempre os professores se sentem preparados para lidar com elas, né? E em muitas das bancas de defesa dos trabalhos que eu orientei, eu convidei a Fernanda. E a gente junto foi construindo essa ideia de que a gente precisava mesmo fortalecer e potencializar esses professores. Então, quando a gente pensou esse curso, a gente pensou mesmo para as pessoas que trabalham com a educação, ou que não necessariamente trabalham com a educação, mas estão interessadas no tema, querem discutir, querem entender melhor. E a gente pensou esse curso para esse público, né? Para que essas pessoas se sintam mais fortalecidas, empoderadas, para trabalhar as questões de gênero e de relações étnico-raciais quando elas surgem em sala de aula, né? Às vezes é um aluno que é rejeitado pelo cabelo, né? Uma aluna, como eu já ouvi relatos, né? Uma aluna que não é rejeitada pelo cabelo, que sofre racismo em sala de aula, que sofre racismo na escola, né? Então, acho que é isso, né? É a gente conseguir ajudar os professores e profissionais da educação a se empoderarem para que a educação seja aquilo que ela tem que ser, que é emancipadora. Então, acho que o nosso curso é voltado para isso. Eu acho que tem um ponto também, quando a gente fala sobre essas temáticas de gênero e de raça, fica muito como se fosse coisa do pessoal de humanas. O pessoal de humanas gosta de debater isso e tal. E eu tenho tido aulas agora de Kung Fu com uma professora, educadora física, né, na verdade, e ela aplica tudo isso que estamos conversando nas aulas de Kung Fu. Então, não é um debate que se restringe
as humanidades. É um debate, questões que vão aparecer no cotidiano escolar o tempo inteiro, porque todas essas questões de raça, essas questões de gênero, elas são formadoras de quem somos. E não só dos alunos, como já repetimos muitas vezes aqui, nesse curto espaço de tempo, mas de todo mundo que está no cotidiano escolar. Então, acho que um dos diferenciais desse curso que pensamos é proporcionar ferramentas para que todos possam se repensar. Desde o aluno até o diretor da escola, até o pai que tem curiosidade sobre isso. Ainda mais na adolescência, é um período em que os filhos começam a se questionar mais sobre esses processos. Então tem uma abertura aí, queremos construir essa reflexão com todos que estejam interessados em todas. E há algum segmento que vocês vão priorizar ou é para todo mundo? Eu digo, é professor de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio? É para todo mundo, a gente colocou mesmo aberto para todo mundo que tenha interesse em fazer essa discussão, em fazer esse debate. Joia. E vocês? Bom, o curso de projeto de vida, ele também é bastante amplo, então para educadores em geral, apesar de aparecer na BNCC agora, então, ser muito tema que as escolas estão se ocupando, há muitos espaços de educação não formal que se ocupam do tema do projeto de vida, então também, quando eu falo educadores, não só professores da educação formal, mas da não formal também, do terceiro setor e tudo mais, e também gestores, né, formadores de professores, eu acho que é importante, né? E eu acho que esse curso é importante primeiro, porque tá todo mundo perdido, ninguém sabe como ajudar os alunos a construírem projetos de vida. E nós vamos trabalhar teoria e prática. Existe uma escassez muito grande de materiais desse tema, teóricos. Existem alguns materiais práticos, que são fórmulas, né, receitinhas de como fazer. Na minha visão, essas receitas elas não funcionam tão bem, o professor precisa refletir sobre isso. Então, o objetivo do curso é esse, é promover um espaço teórico e prático para desenvolver os projetos de vida. E lembrando que são tudo desenvolvido com base em pesquisa, então acho que isso traz uma legitimidade muito grande, né? Não são coisas tiradas assim dos achismos. E os projetos de vida aparecem no ensino médio, né? Na BNCC, na parte que se destina ao ensino médio, é para o professor e para o gestor que está diretamente relacionado com o ensino médio, Hanna? Com certeza, os professores e gestores de ensino médio acho que aproveitam mais o curso, mas de toda forma, a gente vai trabalhar basicamente no curso habilidades socioemocionais que também estão nos outros anos. E quando a gente pensa em projeto de vida, a gente acaba pensando muito no futuro, mas o projeto de vida ele é uma construção que leva muito em consideração o passado e o presente desses jovens. Então, a verdade é que o projeto de vida começa a ser construído numa fase muito anterior ao ensino médio. Então, essa discussão pode sim ser introduzida na escola, no ensino fundamental. Então é um espectro bem amplo mesmo. Os professores de fundamental também são muito bem-vindos. Bom, para quem que é o meu curso? É o curso do Conselho Britânico. Para todos os atores da escola que exercem o papel de liderança. Então nós temos, pode ser para um professor, para um coordenador, para um diretor, para um pai de aluno. Todos aqueles que exercem esse papel, né, que tem pessoas sob sua responsabilidade. Qual é o diferencial do curso? Primeiro que esse curso foi criado por um time inglês e ele é ministrado no mundo inteiro, respeitando as especificidades de cada país. Então, assim, tem uma credibilidade muito grande, tem um trabalho muito lindo feito por trás, com muito carinho, com um olhar muito grande para os problemas do mundo, não são problemas só do Brasil. E começa daí já esse respeito à diversidade, né? E esse olhar para o outro, né? Para o diferente. Porque ele mostra as diferenças e as igualdades de todo, ele é pautado, né? Ele foi criado com base nos problemas, nas situações necessárias para o mundo inteiro, com base no modelo inglês. Então, assim, o grande diferencial dele nós temos, os nossos módulos percorrem todos os assuntos de vocês. É muito interessante isso. Sempre com esse olhar do líder, do gestor, de quem está responsável por um grupo. Então eu acho que esse é o nosso grande diferencial, o olhar que ele tem
para esses problemas educacionais que não acontecem só no Brasil. E eu acho que assim, o grande mote dele é a metodologia, como a gente trabalha esses assuntos. Então, o tempo inteiro nós trabalhamos em grupo e os participantes criam os seus protocolos a partir das suas experiências. Então, eles são, desde o início, convidados a ouvir o colega, a respeitar a opinião, e juntos eles vão criar situações e soluções para os seus problemas. Eles saem com um plano de ação montado. Eles montam um plano de ação dentro dos assuntos que eles fizeram, mas tudo isso sempre contando com o apoio do outro, porque a função do líder sempre também, assim como do professor, ela é muito solitária, né? E ali a gente proporciona uma metodologia para que eles possam praticar. Então é muito prático, existe sempre uma teoria, mas é uma teoria onde o meu papel, por exemplo, é de facilitadora. Então eu estou ali para facilitar que essa teoria seja adaptada e seja colocada em prática dentro da sua realidade. Então, o tempo inteiro você está sendo convidado a olhar o seu dia a dia e colocar aquilo que a gente discutiu como uma solução para os seus problemas. Bacana. A gente vai ter que encerrar. Queria agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente, participando, vocês que acompanharam, que fizeram comentários, que mandaram perguntas, e fazer um convite para vocês participarem dos nossos cursos. Ainda temos vagas, eles começam em setembro e a gente vai ficar muito feliz em encontrar vocês, né, e poder discutir essas temáticas que tanto nos apaixonam com os nossos alunos, que também são professores e formadores, e aprender uns com as experiências dos outros. Obrigada, pessoal. Obrigada. Acho que é isso. Boa noite.